Então a empresa cria alguns enunciados, algumas frases, algumas expressões, né, algumas palavras assim de ordem que ajudam a gente a compreender qual é a estratégia dela, né? Se a gente compreender esses enunciados, a gente entendeu a estratégia da empresa, a gente sabe qual é o rumo, a gente sabe o que está acontecendo com ela. Esses aqui são alguns dos enunciados que a gente costuma usar para isso. Então a empresa decide o seu core business, sua missão, visão, objetivos, políticas, valores. Então o primeiro desses enunciados é o core business, né? A empresa pode declarar isso separadamente, então ela fala, olha, meu negócio eu atuo com, ou somos uma empresa que atuamos em, ou isso pode ficar na missão. Ela também pode aproveitar para deixar claro qual é esse core business. É o negócio da empresa, é a área que ela escolheu atuar. Depois falamos da missão, ela é um texto, uma frase, uma expressão que responde para que essa empresa existe, o que somos, o que fazemos. No que ela vai ser melhor do que as outras, né? O que eu posso esperar dessa empresa nessa atividade lucrativa que ela vai desempenhar. E seguindo, então, a gente tem a visão que indica como a empresa se vê no futuro. Num futuro próximo, eu me vejo, então, de tal maneira. É isso que a gente tenta responder na visão. Ela dá um indicador para a gente de onde a empresa está hoje, né? Então, o que é essa empresa hoje, como ela está, qual que é a condição dela e para onde ela está indo, para onde ela está caminhando no futuro. Core business, missão, visão e valores são os mais comuns aí dos enunciados do planejamento estratégico. A gente encontra numa grande quantidade de empresas aí. Core business, missão, visão e valores. Principalmente missão, visão e valores, né? É uma preocupação recente das empresas estabelecer valores, pensar nos seus valores. Dá para dizer que é uma coisa que começa a aparecer dos anos 80, 90 para cá. É como se a gente pensasse que a empresa é uma pessoa. E aí a gente se pergunta, quais são os valores, quais são os princípios, qual é a personalidade desse indivíduo, né? No que ele acredita. Os valores, no final das contas, eles não são da empresa, eles são das pessoas que trabalham lá. Vou dar um exemplo que é muito comum a gente encontrar como valor. A empresa fala assim, olha, serei uma empresa ética, ou vou trabalhar com ética. A empresa em si, não tem como ela ser ética ou não ética. Quem é ético, quem toma decisões, quem faz as coisas acontecer, são as pessoas que trabalham lá. Então, por que a empresa define quais são os seus valores, né? Se os valores não são dela, eles são das pessoas que trabalham lá. É como se ela estivesse dizendo assim, falar, olha, eu quero ter esses valores aqui. E aí eu vou, então, trabalhar para cultivar esses valores nas pessoas. Esses valores podem ser coisas que complementam a personalidade da empresa, podem ser princípios éticos, podem ser compromissos com a sustentabilidade. Então, por exemplo, a empresa coloca lá, eu quero ser uma empresa que respeita o ser humano. Então, respeito ao ser humano é um valor que eu quero cultivar. Quando ela declara isso, quando ela diz que esse é um valor que ela quer, o que ela vai fazer? Ela vai começar a trabalhar para que as pessoas lá de dentro da empresa tenham esse valor. Então, quando o RH for selecionar uma pessoa, ele vai procurar pessoas que já tenham esse valor, né, que já pratiquem esse respeito ao ser humano. Se no processo seletivo ficar claro que a pessoa não respeita o ser humano, ela não será selecionada para trabalhar na empresa porque ela não tem os valores que a empresa quer, né, que a empresa quer cultivar. Ao mesmo tempo, a empresa vai trabalhar com treinamento, com comunicação, para que as pessoas que já trabalham lá, que já estão lá dentro, desenvolvam esse valor. Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa que a empresa diz, olha, meus valores são esses e pronto, né? Já começa a ser. É uma coisa que a empresa coloca como um desejo, então eu quero ter esses valores, eu quero cultivar esses valores, agora eu vou trabalhar para que as pessoas que trabalhem aqui tenham esses valores. Os valores da empresa somados, combinados, é o que a gente chama de cultura organizacional. É o jeito que a empresa se comporta. Ou melhor, é o jeito com que as pessoas que trabalham lá dentro se comportam, né? No que as pessoas que trabalham lá dentro acreditam. Então aqui alguns exemplos, né? Relacionados a princípios éticos. Eu quero ser uma empresa que respeita a legislação vigente. Eu tenho como valor respeitar a legislação vigente. A minha crença que as pessoas que trabalham aqui têm que respeitar a legislação vigente. Percebe? A empresa tem que dizer isso, ela precisa falar isso. Não é obrigação, né? Não tem que toda empresa respeitar a legislação vigente. Tem que declarar isso, tem que escrever que ela vai respeitar a legislação, né?
como a gente está falando de valores, tem. Porque o que ela está dizendo aqui é mais do que simplesmente respeitar a legislação, pura e simplesmente. Ela está dizendo que isso é um valor que ela tem, seja lá qual for a legislação, né? Eu acredito que respeitar a legislação é uma coisa boa. E coisas relacionadas à sustentabilidade também podem aparecer. Então eu vou respeitar o meio ambiente, vou contribuir com o desenvolvimento social do país, né? Vou ser responsável socialmente, vou investir em cultura. Quais são os valores que a empresa cultiva, né? Então você cultiva quais valores aí entre os seus colaboradores. Então a Petrobras diz ali, ó, respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Olha que legal, né? A Petrobras é uma empresa que, só pelo fato dela existir, fazer o que ela faz, causa um impacto importante no meio ambiente. A Petrobras, ela tira petróleo do fundo do mar, esse petróleo depois vai ser queimado, vai gerar poluição na atmosfera, enfim. O negócio dela é um negócio que gera impacto ambiental. Ela tem como valor respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Ela entende que ela causa um impacto, ela assume essa responsabilidade. Mas apesar disso, eu quero que trabalhe aqui pessoas que respeitam o meio ambiente. Ela quer cultivar o valor de ética e transparência. Se a gente olha para a história recente da Petrobras, a gente vê como que ética e transparência foram valores que faltaram para ela, né? Por questões políticas e tal, ela acabou colocando para dentro, né? Ela acabou aceitando pessoas lá que não tinham esses valores e acabou tendo consequências bem ruins para a empresa. A Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa governamental. E a gente tem uma série de preconceitos em relação a isso, né? De ser ineficiente, de não funcionar bem. Apesar disso, a Petrobras coloca como valor orientação ao mercado. Então, eu sei que eu sou uma empresa estatal, mas eu quero pessoas que trabalhem aqui com espírito de orientação ao mercado, trabalhando como se trabalhasse numa empresa privada. Enfim, estamos no mercado como todas as outras empresas. Superação e confiança, né? A Petrobras sempre praticou esse valor, ela sempre gosta disso. Você percebe em comerciais antigos, o discurso antigo da Petrobras, que ela fala muito em superação, superar desafios, superar limites. E resultados, gerar resultados é uma coisa importante para a Petrobras. É uma coisa que às vezes você não espera de uma empresa estatal, mas ela coloca como valor buscar a geração de resultados. Esse é o jeito que a Petrobras escolheu para declarar para a gente quais são os valores que ela quer cultivar. Olha o Bradesco, ó, daí já é um textão. Percebe que não tem padrão, né? Não tem um jeito certo de fazer, cada um faz do seu jeito. Então, esses aqui são os valores que o Bradesco diz que quer cultivar. Valores são crenças fundamentais da organização. Que legal, já ajuda a gente a entender um pouco o que são os valores. Bem como fatores de êxito e que servem de guia para o cumprimento da nossa missão e visão. Eu vou cumprir a minha missão e a minha visão, tendo como guia os valores que eu escolhi. Cliente como razão da existência da organização. Então, a empresa existe por causa do cliente, né? Eu quero pessoas que tenham esse valor. Ética em todas as atividades e relacionamento. Mais uma vez, a ética aí aparecendo. Transparências nas informações necessárias às partes interessadas. Crença no valor e na capacidade do desenvolvimento das pessoas. Respeito à dignidade e à diversidade do ser humano. Diversidade. Eu sou uma empresa que cultiva a diversidade, que entende a diversidade, que aceita a diversidade, né? É que eu não tenho resistências em relação à diversidade, seja por questão de gênero, de orientação sexual, de raça, de origem da pessoa, de idade, seja lá o que for. Eu quero ser uma empresa aberta à diversidade, que acredita na diversidade. É isso que a empresa está dizendo quando ela coloca isso como um valor. E aí aquela questão ambiental, responsabilidade socioambiental, com incentivo de ações para o desenvolvimento sustentável. Adicionalmente, os nossos valores como fatores de êxito em nossos negócios são força da marca Bradesco, com forte tradição dos mercados financeiros, sólida cultura, né? Ó, lembra que a gente falou da palavra cultura, né? Cultura nasce dos valores, né? Cumprir esses valores cria a cultura sólida que ela está dizendo. E governança corporativa, com foco na perenidade do negócio, é uma das melhores redes de distribuição do país em termos de modernidade e abrangência, amplo portfólio de produtos e serviços, soluções para todos os segmentos, altos investimentos em tecnologia. É o jeito que o Bradesco escolheu declarar quais são os valores que ele quer seguir. Vamos ver mais um aqui, ó. Do iFoods. Bem simples, às vezes uma palavra só já diz o valor que ele está cultivando. Então ali, ó, fazer mais com menos e mais rápido, né? Isso é um valor que o iFood cultiva. Então ele quer pessoas que acreditem nisso, né? Que dá para fazer mais com menos e mais rápido. Desenvolver todo o ecossistema da alimentação. Ter as melhores e mais inovadoras soluções do mercado. Atingir resultados incríveis como fazemos.
Paixão, olha, só uma palavra, não é uma palavra solta, paixão. Eu quero pessoas que tenham paixão, que trabalhem por paixão. Responsabilidade, né? Quero pessoas com responsabilidade. Simplicidade, juntos. Você vê, só uma palavra, né? Juntos. O que significa essa palavra, né? Isso é um valor que a empresa quer cultivar. Quer pessoas que preferem o juntos do que o sozinho, né? Você já vai imaginando o perfil, né, do colaborador, o tipo de pessoa que ela vai selecionar para trabalhar lá. Mais um de bancos aí, né? Do Itaú. Ele chama de nosso jeito, não está chamando ali exatamente de valores, né, mas de nosso jeito. Se é bom para a gente, aliás, só é bom para a gente se for bom para o cliente. Bem parecido com o que o Bradesco coloca lá, né, que é o cliente como razão de ser da empresa. Fanáticos por performance, que é pessoas que buscam performance, que buscam resultado. Gente é tudo para a gente. Então, pessoas, acreditar nas pessoas, valorizar as pessoas que trabalham lá. O melhor argumento é o que vale. Simples, sempre. Pensamos e agimos como donos. Teve uma fase que isso foi bem difundido, né? Esse pensamento de dono, pensar como dono. Então eu quero pessoas que estejam aqui na empresa, mas que pensem como dono do negócio. Que você tenha essa cabeça de dono. Você não vai ter aquela cabeça de funcionário só, né? Que está ali só para cumprir a sua função. E mais uma vez a questão ética, né? Ética é inegociável. A gente viu, então, o core business, missão, visão e os valores. Vamos ver agora os objetivos e políticas, né? Esses são menos comuns, pelo menos as empresas não deixam isso muito transparente, assim, você não consegue saber exatamente quais são os objetivos e as políticas da empresa, mas são coisas que podem aparecer, a gente precisa conhecer, né, compreender como que eles funcionam. Então, quando a gente fala de objetivos, a gente está falando de coisas que a empresa quer alcançar até chegar na sua visão. A gente viu que a visão da empresa já é um objetivo, né? Então, no futuro, eu quero estar em tal lugar. Os objetivos estratégicos é como se eu dividisse essa visão e a missão da empresa também em etapas menores. Então, pode ser que a empresa coloque assim, ó, a minha visão é ser líder de mercado até 2030. Aí, quais seriam os meus objetivos? Coisas que eu preciso fazer no meio do caminho. Então, quais são as etapas que eu tenho que ir cumprindo para conseguir ser líder de mercado até 2030? Não sei lá, lançar novos produtos, contratar mais gente, expandir a empresa, explorar novos mercados, enfim, eu tenho coisas que eu tenho que ir fazendo até eu conseguir cumprir a minha visão. Devem ser claros, realísticos, porém desafiadores, né? A empresa só estabelece um objetivo se ele for difícil, né? Se for uma coisa fácil, vamos lá e já faz de uma vez, né? Ela só vai escrever como objetivo uma coisa que é difícil, né? Que a empresa vai ter que batalhar para cumprir aquele objetivo. Por isso ele é desafiador, mas dá para alcançar. Existe uma metodologia de gestão estratégica chamada Balanced Scorecard, né? Ou BSC, porque essa metodologia vai trabalhar justamente com os objetivos estratégicos. Então, depois que a empresa definiu a sua visão, como que a gente estabelece os objetivos? Como que eu decido quais serão os meus objetivos? Você está pegando uma coisa que é abstrata, que está na mente da pessoa lá, que ela pensou estrategicamente qual é a visão, qual é a missão da empresa. Você coloca isso no papel, você já está deixando mais concreto, né? Fica uma coisa bem menos abstrata, né? Uma coisa bem tangível, bem objetiva mesmo de cumprir. Por isso esse nome objetivo, né? É uma maneira de você não deixar as coisas muito vagas, né? Não deixar as coisas muito soltas no ar, né? Quando você fala assim, olha, a minha visão é ser líder do mercado, mas você não fala como, né? Você não fala qual que é o caminho que você vai fazer e tal, quais são as etapas que você tem que fazer para chegar lá, talvez você nunca chegue, né? Você nunca sabe exatamente o que fazer. Então as coisas acabam ficando meio vagas, né? Meio soltas. Aqui, ó, exemplo do Magazine Luiza, né? Tá lá alguns objetivos, né, da empresa. Então quais são os objetivos que ela está buscando? Todos ligados à questão da digitalização. A Magazine Luiza está caminhando para ser um negócio digital. Está passando por um processo que a gente chama de transformação digital. Promover a inclusão digital, né, inserir as pessoas nesse mundo digital, digitalização das lojas físicas, né, olha o tamanho do desafio, né, a loja física ser toda operada por um sistema digital, ela está buscando isso, multicanalidade, é uma prática de comércio, né, de você ter os seus canais integrados, então ela vende online, vende pelo aplicativo, vende pelo site, vende na loja física, vende por parceiros, então ela tem vários canais, e aí esses canais têm que funcionar de maneira integrada. Transformar o site em uma plataforma digital, ela já tem feito isso, né? Transformou em marketplace, já é uma plataforma, e promover a cultura digital da empresa. Então esse é o exemplo aí de como que o Magazine Luiza define os seus objetivos.
E por último, aí, né, dos enunciados do planejamento estratégico, a empresa pode optar também por definir políticas. Então, algumas vão deixar bem claro, essas aqui são as nossas políticas. Nem sempre essas políticas vão estar claras para nós de fora da empresa, né? Quem tá fora da empresa nem sempre vai ter acesso a isso, mas muitas vezes os colaboradores têm, né, os funcionários têm acesso a isso. Isso vai aparecer para o funcionário na forma de um manual de conduta, código de comportamento, código de conduta, né, regras que ele tem que seguir na empresa, manual do funcionário. O que a gente chama de políticas são as regras que funcionam dentro da empresa. Então, são parâmetros e orientações ou regras que facilitam a tomada de decisão. Devem conter orientações para a atuação da empresa, que devem ser levadas em conta em todas as ações de todos os níveis. Devem conter os limites de ética e sustentabilidade da empresa. Então, a empresa pode colocar como regra isso, ó, não poluir o meio ambiente. Isso passa a ser uma regra. Imagina que você trabalha numa empresa, dentro daquela empresa tem uma regra que lá dentro não pode usar o celular. Isso é uma regra. Está aqui, ó. Se políticas são regras, dentro daquela empresa tem uma regra que diz que não pode usar o celular. Essa regra é uma política? Pode até ser, mas não é uma política do nível estratégico. É uma regra operacional. Só vai ser política se for uma orientação geral, uma orientação de condução do negócio, né, que aponta de para onde a empresa vai, como que ela vai, quais são as regras que ela tem que seguir. Isso aqui é um documento que está no site da Natura, né? Política Integrada Natura. Então, é a maneira como ela definiu as suas políticas. Aí tem aqui qual que é o objetivo desse documento, que aplica-se a todos os processos e espaços da Natura no Brasil e operações internacionais. Percebe? Para ser política, tem que ser uma abrangência geral, tem que valer para a empresa como um todo, né? Então, quando ela diz isso aqui, que essas regrinhas que ela está colocando aqui tem uma abrangência para todos os espaços, para toda a Natura, fica claro para a gente que isso é uma política estratégica. Ela vai detalhar aqui quais são essas políticas, né? A Natura, atuante no mercado brasileiro e internacional, tem como propósito gerar impacto positivo e valor para toda a sua cadeia de negócios, adotando os seguintes compromissos. Olha só, política também funciona como compromisso, né? Um compromisso da empresa com a sociedade, né? Uma regra que ela se compromete a seguir. Zelar por um crescimento sustentável, né? Então, crescer, mas de maneira sustentável. A Natura também, né? É uma empresa que tem impacto ambiental, que explora questões da natureza. Então, ela dizer que ela tem como regra zelar pelo crescimento sustentável é bem significativo. Aí uma regra aqui relacionada ao trabalho, né? Ao trabalhador. Fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis, visando a preservação de lesões, problemas de saúde relacionados ao trabalho. O objetivo é eliminar perigos, reduzir riscos e identificar oportunidades em nossos espaços e operações. Então, é regra dentro da Natura oferecer condições de trabalho segura e sustentável. Manter um espaço de diálogo para proporcionar a conduta e participação efetiva dos nossos colaboradores e prestadores de serviço. Cultura participativa, permitir que as pessoas participem. Isso é uma regra dentro da Natura, olha que interessante. Promover a proteção do meio ambiente, cumprir a legislação, né? Ela declara que é regra dentro da empresa cumprir a legislação. Poxa, nem precisava dizer, né? É regra para todo mundo. Mas quando ela coloca como regra, ela está reafirmando isso, que ela vai seguir a legislação. Estabelecer o mecanismo de melhoria contínua nos processos e sistemas de gestão integrada. Essa é a maneira como a Natura escolheu descrever as suas políticas, as suas regras.